alunos e alunas da Reforce Plataforma, tudo bom com vocês? Tudo certinho? Então hoje nós vamos ter nossa segunda aula do curso de Química aqui, beleza, gente? Na aula anterior, nós falamos um pouquinho sobre os átomos, né? A gente deu uma introdução no assunto de Química. Nós falamos bastante sobre modelos atômicos. A gente ainda vai seguir um pouquinho nessa parte ainda de átomos. E hoje a gente vai falar dos tipos de ligações químicas. A gente falou um pouquinho ali quando a gente descreveu o modelo de Dalton, mas bem por cima, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ligações químicas, ok? Só um aviso para vocês sobre o material dessa aula. Originalmente, a aula de ligações químicas, geometria molecular, polaridade e atrações intermoleculares eram todas juntas. Só qual o problema? A aula se tornava muito extensa. Ao invés da aula ter ali 20, 25 minutos, a aula tinha 1h10, alguma coisa assim. Eu acho muito pesado. Então eu decidi separar essas aulas em aulas menores. A aula de hoje eu acho que deve ter em torno de 20 minutos e as aulas seguintes devem ter um pouco menos, 15 ou até mesmo 10 minutos ou até um pouquinho menos. Porque são questões um pouco mais simples posteriormente nas outras aulas. Mas eu decidi não colocar tudo junto porque eu acho que ficaria muito pesado. Entretanto, o material teórico aqui é o mesmo para todas as aulas, ok? Então eu vou disponibilizar nessa aula, para as aulas seguintes vocês usam o mesmo material, que os slides estão todos juntos, ok? O que vai ser separado? As listas vão ser separadas, vão ter uma lista de ligações, se eu não me engano, tá, gente? Posso estar me equivocando, mas eu acho que está separado. Beleza, gente? Qualquer coisa, vocês podem me mandar mensagem depois no WhatsApp, coisa do tipo. Beleza? Vou começar aqui falando sobre ligações químicas. Eu acho que é um assunto todo mundo já viu um pouco na vida e não é um assunto tão complexo. É um assunto importante, costuma cair consideravelmente, assim, não é algo que despenque igual química orgânica, coisa do tipo, mas é um assunto importante. Coloquei aqui na frente uma piadinha sobre ligações químicas, um átomo falando com outro aqui, oferecendo para ele um elétron como prova do amor. Óbvio que é uma piadinha bem sem graça aqui, mas ligações químicas foca muito nisso. Átomos fornecendo elétrons um para os outros. Claro que vocês lembram que existem diferentes tipos de ligações químicas. Vamos começar aqui com a ligação iônica. O primeiro tipo de ligação química que a gente estuda, assim como os outros, não é nada complexo, mas sim bastante importante. Vamos lá. Vamos supor que nós temos, em um determinado ambiente, dois átomos de características distintas, dois átomos bem diferentes. Um deles tem uma tendência grande de perder elétrons, e o outro apresenta uma tendência de receber elétrons. Além disso, o mais importante de tudo é que esse meio é propício para ter reação química, ok? O átomo que recebe elétrons vai adquirir uma carga negativa. Por que ele vai adquirir uma carga negativa já que ele está ganhando elétrons? Justamente porque no átomo, a gente viu na aula anterior, o elétron é a carga negativa. Então, apesar dele estar ganhando, ele fica negativo, porque o que ele está ganhando é carga negativa. Então, visto que é o átomo que perde elétrons, ele adquire carga positiva. Então, o átomo que perde elétrons, ele está perdendo algo que é negativo, uma carga negativa. Então, ele vai acabar ficando positivo. É meio o inverso do senso comum, digamos assim. Sendo assim, ambos irão se tornar íons, já que seu número eletrônico foi alterado. Quando um determinado átomo ganha ou perde elétrons, ele se torna um íon daquele átomo. Ou seja, ele não está com a quantidade normal de elétrons daquele átomo. Ele se tornou um íon porque ele tem menos elétrons do que o normal, ou ele tem mais elétrons do que o normal. Esse tipo de ligação em que um perde elétrons e o outro ganha elétrons é causado muito pela diferença de tendências eletroativas. Esse tipo de ligação é a ligação iônica. Então, assim, essa tendência de ganhar ou perder elétrons é uma característica de cada tipo de elemento lá da tabela periódica. Então, alguns tipos de elementos têm a tendência a ganhar elétrons, outros tipos de elementos têm a tendência a perder elétrons. Normalmente, quase 100% aí, é comum que metais, ou seja, os grupos ali 1, 2 e 3 na tabela periódica,
tem uma característica muito grande de perder elétrons. Essa é uma característica intrínseca aos metais, que é uma característica de perder elétrons, do que nós chamamos, a gente vai falar um pouco mais disso posteriormente, de elétrons livres, elétrons que podem sair desses átomos rumando para átomos que têm uma característica maior de ganhar elétrons, o que é mais comum em ametais, ou seja, compostos não metálicos dos grupos 15, 16 e 17 da tabela periódica. Ok? Está descrito aqui. Lembrando que tanto metais quanto ametais têm por objetivo completar a camada de valência. Lembra da aula anterior, quando a gente estudou o modelo atômico de Bohr, que eu disse que era o modelo mais completo, o modelo correto? A última camada de cada elétron, de cada átomo que apresenta elétron, denomina-se camada de valência. Todo átomo quer que aquela camada de valência esteja completa, com o máximo de elétrons possíveis que cabem em cada camada. Lembra que a gente viu que tem camada que cabe 2, 4, 8, 32, 64, depois diminui de novo? Então, tipo isso. Só que nos metais, normalmente, a camada de valência, vamos supor que a camada de valência de determinado metal possui uma capacidade de ter 8 elétrons. Normalmente, o que vai acontecer com os metais é que ao invés dele ter uma quantidade perto de 8, ele vai ter uma quantidade bem longe de 8. Então, ali cabe 8, ele tem um elétron só. Então, para o metal, é muito mais fácil ele perder esse único elétron que ele tem, e aí a camada abaixo dessa vai estar completa, a camada de valência, do que ele ir lá e arranjar 7 elétrons e completar aquela outra camada. Por caso dos ametais, normalmente é um pouco diferente. Por exemplo, no caso do oxigênio, a camada de valência do oxigênio é uma camada que cabe 8 elétrons. E o oxigênio ele tem 6 elétrons ali. Então é mais fácil para ele ganhar 2 elétrons e chegar em 8 do que perder 6 e prestar atenção na camada de valência anterior. Beleza, gente? Lembrando que isso, quando eu falo que é mais fácil, mais difícil, sempre pensando de maneira energética. Mais fácil significa gastando menos energia. Mais difícil, gastando mais energia. Ok? Lembrando que a ligação iônica é uma ligação do tipo forte. Romper uma ligação iônica é muito complicado, justamente porque ela forma uma espécie de retículo muito fechado, justamente quando eu falo de dificuldade aí de romper essas ligações. Então é necessário uma energia muito grande para acontecer isso. Um pouco das propriedades das ligações iônicas. Ser forte já é uma propriedade, né? Compostos formados em ligações iônicas geralmente são sólidos em temperatura ambiente e apresentam alta temperatura de fusão e ebulição, justamente porque essas ligações são muito fortes. Se você pegar, por um exemplo, o sal de cozinha, o cloreto de sódio, NaCl, é um composto iônico entre o metal sódio e o ametal cloro, e a temperatura de ebulição dele é muito alta. Eu acho que ninguém aqui nunca viu sal de cozinha derretido, né? Sempre no estado sólido, justamente por essa ligação iônica, que forma esse retículo muito difícil de ser rompido. Na maioria deles são duros e quebradiços, um exemplo, como eu já disse, é o sal de cozinha. Por último, apresentam condutividade elétrica no estado líquido, que, de novo, é extremamente difícil de atingir, precisa altas temperaturas e também mexer na pressão para facilitar um pouco, mas muito difícil atingir composto iônico líquido ou gasoso ainda, que é mais difícil ainda. Então apresentam condutividade elétrica no estado líquido, ou em soluções aquosas, basicamente que é o funcionamento de pilhas, né? Bem mais para frente a gente vai estudar pilhas, mas o funcionamento de uma pilha é basicamente condutividade elétrica a partir de compostos iônicos em solução aquosa, que acaba liberando íons ali, positivos e negativos. Beleza, gente? Esse é o tipo de ligação iônica, entre metal e ametal. Beleza? Trouxe aqui pra gente um exemplo de uma questão, vou fazer rapidinho aqui pra gente, tá? Quando um elemento químico determinado aqui, o alumínio, número atômico 13 aqui, se combina quimicamente com o elemento enxofre, de número atômico 16, a fórmula dessa ligação química e o tipo de ligação química, respectivamente. Bom, o alumínio é um tipo de metal, a gente sabe disso,
E o enxofre é um tipo de ametal. Ligação entre metal e ametal sempre vai ser ligação iônica. Beleza, gente? Então a gente já fica com duas alternativas aqui. Se você fizer a distribuição eletrônica desses carinhas aqui, você vai ver que o enxofre na camada de valência dele ele vai ter 6 elétrons, e o alumínio na camada de valência dele vai ter 3 elétrons. Então o que vai acontecer? O enxofre vai querer ganhar 2, então ele vai ficar com uma carga 2 menos. Por que menos? Porque ele quer ganhar 2 elétrons. E o alumínio vai acabar perdendo 3, então ele vai ficar 3 mais. Por que mais? Porque ele está perdendo elétrons. Ok? Para saber a fórmula molecular dessa ligação, é só você inverter. Esse 3 que está aqui embaixo, você joga aqui. E esse 2 que está aqui, você joga aqui. Então, a fórmula molecular é Al2S3 e trata-se de uma ligação do tipo iônico. Então, aqui a resposta seria a alternativa B. Beleza, gente? Tudo certo? Seguindo aqui. Outro tipo de ligação muito importante na química é a ligação covalente. Então, para entender assim, as diferenças entre ligação iônica e ligação covalente, muito do que é a ligação covalente de fato, a gente precisa entender primeiro o que é uma molécula. Então vamos pensar em um determinado átomo. Vamos pensar no hidrogênio, por exemplo. O hidrogênio é um átomo bem pequeno, o menor átomo que nós temos. Ele só tem um elétron, está ali girando ao redor do único próton que ele tem, na primeira camada, que também é a última camada, camada de valência. Essa primeira camada, ela tem a capacidade de 2 elétrons. O hidrogênio tem 1, e ela pode ter 2. Para o átomo estar estável, estar mais estável, ele quer sempre completar a camada de valência. Então, se ele tem um elétron ali e cabe 2, o hidrogênio vai buscar esse outro elétron. Beleza? Como que ele pode buscar esse elétron? Bom, o hidrogênio é um ametal. A gente já viu anteriormente, pela ligação iônica, que um ametal pode se ligar com um metal e roubar o elétron desse metal. Beleza? Vamos supor que nesse ambiente onde eu tenho o meu átomo de hidrogênio, eu não tenho nenhum tipo de metal. Aliás, eu não tenho nenhum outro tipo de átomo. Eu só tenho hidrogênio. Como é que eu vou fazer para completar essa camada de valência desse hidrogênio? Vou ter um tipo de ligação química entre esse hidrogênio e outro hidrogênio que também quer completar a sua camada de valência, que nós vamos chamar de ligação covalente. Diferente do funcionamento da ligação iônica, em que o ametal pegava o elétron do metal, a ligação covalente ela vai funcionar de uma maneira de compartilhamento. Então, um determinado átomo de hidrogênio vai se ligar com outro átomo de hidrogênio e eles vão compartilhar cada um o seu elétron. Então, eu estou compartilhando o meu elétron com o elétron do outro hidrogênio. Se ambos estão compartilhando seus elétrons um com o outro, você concorda que agora os dois hidrogênios têm 2 elétrons cada um e a camada de valência dos dois está completa? Basicamente, essa é a ligação covalente. Compartilhamento de elétrons entre sempre átomos ametais, sempre entre ametais aqui para a ligação covalente. Podem ser átomos iguais, aqui no caso eu tratei 2 átomos de hidrogênio, como podem ser átomos diferentes, oxigênio e carbono, nitrogênio e fósforo, tanto faz. Sempre ametais. A gente tem um tipo de ligação aqui que é a ligação covalente, que funciona como uma forma de compartilhamento, ok? Esse carinha aqui, ó, esse espaço que fica entre um átomo e outro, que no caso não é hidrogênio, tá, gente? Entre um átomo e outro aqui, nós chamamos de orbital. Esse orbital é onde vai se dar o compartilhamento entre o elétron desse átomo e o elétron desse átomo aqui. Beleza, gente? Vale destacar que as ligações covalentes ocorrem apenas entre ametais com ametais, como eu já disse anteriormente, e pode ocorrer entre átomos iguais ou diferentes. Quando em átomos iguais, no caso do exemplo que eu dei anteriormente entre hidrogênio e hidrogênio, é uma ligação covalente apolar. Se forem átomos diferentes, será um caso de uma ligação covalente polar. Então aqui, átomos iguais, ligação entre 2 oxigênios. É uma ligação covalente apolar.
Átomos diferentes, aqui eu tenho o ácido sulfúrico, aqui eu tenho hidrogênio, enxofre e oxigênio, é uma ligação covalente polar. Beleza, gente? Algumas propriedades aqui. Diferente dos compostos iônicos, são quase todos sólidos a temperatura ambiente. Os compostos covalentes podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. Tem diferentes tipos aí. Por exemplo, o carvão, que é basicamente carbono, é sólido a temperatura ambiente. A água é líquida a temperatura ambiente. Por exemplo, o oxigênio é gasoso em temperatura ambiente. Todos eles são compostos formados por ligações covalentes. Diferente dos compostos iônicos, que quando liquefeitos, mesmo com a dificuldade de temperatura, ou em soluções aquosas, que são bons condutores, os compostos covalentes não são bons condutores elétricos. Um exercício que costuma cair bastante em vestibular é a comparação de condutividade elétrica entre o açúcar, por exemplo, a sacarose ou a glicose, e o sal de cozinha. A sacarose e a glicose são compostos covalentes, que não apresentam íons na presença de água. Então não tem a capacidade elétrica ali, diferente do que ocorre com o sal. Ok? Única forma de terem bons condutores elétricos para compostos covalentes é o caso de ácidos, por exemplo, justamente porque eu vou liberar H+, e SO4 2- aqui nesse exemplo, ou a amônia, que funciona como uma espécie de base ali também. Beleza? Só nesses casos, compostos covalentes vão ter alguma característica de corrente elétrica. Mas destacando que essa corrente elétrica tem uma capacidade inferior à corrente elétrica fornecida por ligações iônicas. Beleza? Mais um exemplo aqui, exercício da PUC do Rio Grande do Sul. A substância formada exclusivamente por ligações covalentes é representada por ligação covalente sempre entre ametais. Aqui eu tenho o potássio, que é um metal, então não. O sódio é um metal, também não. Sódio é um metal, bário é um metal. Então aqui H2S é o único composto que apresenta apenas ligações covalentes aqui. Beleza, gente? Por último, o último tipo de ligação aqui importante para a gente é a ligação metálica. Ligação entre metais, basicamente. É uma ligação entre átomos metálicos, sendo sempre o mesmo átomo, explicada pela teoria da nuvem eletrônica, também conhecido como mar de elétrons. Então eu tenho aqui um determinado metal, um átomo dele aqui, eu tenho aqui o núcleo, presença de prótons e nêutrons, e ao redor eu tenho esses pontinhos aqui. Esses pontinhos aqui são os elétrons desse átomo. Então, diferente do que acontece nos compostos ametais, que tem toda lá bonitinho, as órbitas, os elétrons girando, nos metais, os elétrons eles ficam mais bagunçados, assim, digamos assim. Essa imagem aqui apresenta basicamente uma característica muito importante dos metais, que é essa disponibilidade elétrica aqui, possibilitando que esses metais eles percorram, eles se movam. Disso vem eletricidade, elétrons livres, justamente porque os metais têm essa capacidade aqui. Outras propriedades dos metais, além da alta condutividade elétrica, alta condutividade térmica, maleabilidade, eles são maleáveis, obviamente em temperaturas altas, ductibilidade, ou seja, a capacidade muito grande de formar filamentos. Os metais são brilhantes, eles têm uma grande resistência à tração, resistência a temperaturas altas, além de ter temperatura alta de fusão e ebulição, e são quase sempre sólidos à temperatura ambiente, tendo por única exceção o mercúrio. Beleza, gente? Normalmente, o mais importante dessa parte de ligações ligações iônicas e ligações covalentes são mais comuns aparecerem nos vestibulares. Quando cai essa parte de ligações químicas, normalmente é um pouco mais forte em polaridade e atrações intermoleculares, que vão ser as aulas posteriores, acho que na semana 2 e na semana 3. Mas essa parte de ligação pode aparecer também, às vezes como base para outros tipos de exercícios também. Principalmente ligações iônicas e ligações covalentes. Ligações metálicas são um pouco deixadas de lado aqui.
Último exemplo aqui do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. O tipo de ligação que une os átomos nos compostos alumínio simples aqui, Al2A3 e na água, é respectivamente. Bom, o alumínio solitário é um metal. Então a ligação aqui do tipo é metálica. A gente já fica com a alternativa A ou a C. O alumínio é um metal, oxigênio ametal. Então aqui trata-se de uma ligação iônica. Já chegamos na alternativa C. Água, composto covalente. Beleza, gente? Espero que não tenham ficado muitas dúvidas. De novo, acabei dividindo essas aulas justamente porque as aulas ficariam muito compridas. Eu acho que desse jeito fica melhor para a gente. Os materiais vão ser os mesmos, então se você abrir a outra aula, não tem material. Não, é o mesmo material da aula de ligações químicas. Beleza, gente? Qualquer dúvida pode me mandar mensagem. A gente vai tentar resolver as questões. Se houver necessidade de marcar um horário para a gente fazer plantão, tudo certo, a gente marca também. Beleza, gente? Obrigado por assistirem a aula, espero que tenham aprendido um pouco. Bons estudos!